Olá pessoal, sou Jairo Margato, economista de formação, gestor CVM, atuo com Venture Capital desde 2010, fui fundador de startups, co-investi na pessoa física como investidor anjo, fiz mais de 83 operações de fusões e aquisições, toquei operações no Brasil e fora do Brasil e estou aqui para passar um pouco mais sobre o curso de formação de agentes de investimento em Venture Capital. Bom, a gente já falou no primeiro ponto da parte 1 da formação de agentes e agora vamos para a parte 2, que é a psicologia do investidor. A gente tem que concentrar e entender que o mercado ele é feito de gente. Quem toma a decisão, por mais analítico e racional que seja, ele tem um comportamento humano por trás, ele tem uma formação de entendimentos, tem um histórico, tem uma forma de pensar, uma forma de raciocinar, uma forma de tomar decisões. E o mercado ele é dinâmico. Os outros ativos financeiros sempre estão competindo pela atenção dos investidores e ele tem que tomar decisão não só com relação à sua capacidade de investir, mas também a sua capacidade de escolher entre os ativos financeiros como um todo. No final das contas, como a gente viu em todas as grandes crises ou as grandes retomadas do mercado, o mercado é feito de pessoas que têm expectativas de ganhos. E o que são essas expectativas de ganhos? São formações de um pensamento ou de uma interpretação ou de uma ambição que pode ter viés cognitivo, que a gente chama. Ou seja, você pode ter vários dados na mão, mas tomar decisões através de questões que não necessariamente são objetivas. O que é um viés cognitivo na prática? O investidor que ele tem excesso de confiança. Quantas vezes aqui, ao longo da análise de mais de 10 mil startups, a gente não passou e olhou alguém falar, poxa, esse daqui é um novo Nubank, esse aqui vai ser um novo unicórnio, esse daqui é um novo Mercado Livre. A gente está apostando nessa empresa porque ela vai disruptar toda uma cadeia de valor. Quantas fintechs, por exemplo, passaram pela gente falando que tem uma capacidade analítica maior do que de bancos que estão há anos, décadas, fazendo análise de crédito, entendendo. Isso a gente chama de viés cognitivo, é um excesso de confiança. É aquilo que a gente fala assim, olha só, a minha capacidade de analisar ela é diferente do mercado. A gente vê muito de efeito manada. Efeito manada é quando todo mundo corre para um tipo de ativo. No passado, e minha barba branca já não deixa mais esconder, a gente já teve o efeito manada do boi gordo na década de 80, onde todos os investidores começaram a investir em boi gordo. Depois a gente teve fazendas de avestruz. Todos os investidores ganhavam dinheiro, ou falavam que ganhavam, com a produção de avestruz. Isso daqui, esse efeito manada, ele é muito comum no mercado. Esse efeito manada que fez com que os imigrantes que estavam na costa oeste dos Estados Unidos fossem atrás do ouro da costa leste ao longo do século XVIII e XIX. É o mesmo efeito. E é um efeito psicológico que ele continua no tempo. Se for pensar bem, talvez a América só tenha sido descoberta por um efeito manada das grandes navegações, onde todos os navegadores, em busca de ganhos futuros, em busca de um lucro extraordinário, tenham pegado suas caravelas, arranjado financiadores na época, para conseguir cruzar o oceano atrás de dinheiro. E muitos mais vieram depois disso. E nas startups é a mesma coisa. O que a gente mais ouve agora é: eu preciso estar investido em inteligência artificial. Eu preciso ir nesse movimento. Então, eu não sei nada de inteligência artificial, eu não tenho nenhuma ideia do que se trata, então eu vou investir também. E não é assim. Isso são vieses cognitivos, é parte de qualquer tomada de decisão. A gente tem viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É algo que hoje nas redes sociais está muito em evidência. Antigamente, pouco tempo atrás, a gente lia muitos relatórios. Então a gente busca as informações que corroboram o nosso ponto de vista. O que aconteceu agora com as redes sociais é que o algoritmo faz com que as nossas interpretações e as nossas buscas e o nosso comportamento seja corroborado com cada vez mais conteúdo.
ler relatórios, interpretar relatórios que busquem confirmar aquilo que você acredita, é um erro de alocação de investimento. A gente chama isso de profecia autorrealizável. Se eu só busquei informações que me interessavam, que corroboravam a minha hipótese, eu não vou ter um viés contestador. Eu só vou ter aquela informação e vou atrás dela. A gente tem uma questão de aversão à perda muito forte. Eu prefiro continuar perdendo do que assumir prejuízo. Como que isso impacta na gente? Eu vou pegar o mercado tradicional. Vamos lembrar aqui das empresas X, as empresas do grande empreendedor Eike Batista, que criou muitas e grandes e valiosas corporações no papel, colocou no mercado, fez IPO, muita gente comprou, muita gente investiu, todos queriam ficar bilionários com o Eike Batista. Seguia a tese dele. E quanto mais as ações caíam, em vez da gente sair do ativo, a gente continuava nele, continuava até as ações virarem pó. Muitas vezes, os investidores têm que olhar e falar assim, eu preciso fazer o stop loss, eu preciso parar de perder. E a gente aqui com startups é a mesma coisa. A gente gosta de investir num portfólio de empresas para que algumas deem certo e outras tantas não deem certo. E as que vão dar certo paguem muito mais do que as que não derem certo. Mas é fato que a gente investe num segmento onde as empresas também não dão certo. E eles precisam ser monitorados, esses ativos, para a gente sair naquele momento. Continuar nele afundando, 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 não faz tanto sentido. E a ancoragem é o pior dos fatores e dos viéses cognitivos que a gente tem quando a gente entra numa operação. Não importa se a gente está falando de startup ou se a gente está falando de uma ação em bolsa. Se eu entrei num valuation de 100 milhões de reais e depois de 2, 3, 4 anos ela não está mais valendo 100 milhões de reais, ela está valendo menos, mas tem outros investidores querendo colocar dinheiro para aumentar a aposta, para dar mais pista, para fazer uma outra tese de investimento, a gente tem que interpretar isso. Não é porque ela chegou a valer 100 milhões que ela vai continuar valendo 100 milhões. E caso prático aqui, olha o histórico das ações de tecnologia nos últimos 5 anos aqui no Brasil. Olha o caso de Magalu. Olha o caso de Get Ninjas antes do IPO reverso. Olha o caso da Traders Club, do TC. São casos que, de novo, chegou a valer muito, mas hoje não vale tanto. Ainda assim, no caso de startups, a gente pode fazer famosos down rounds para recuperar mais dinheiro na frente. Mas não é porque uma transação validou ela que essa validação vai ser feita para o futuro. Tudo isso a gente chama de problema de viés cognitivo, ou seja, o investidor é ser humano e ele tem muita confiança e muito viés. Cabe a gente, analista de venture capital, analista de investimento em startups, tirar esses vieses e trazer cada vez mais dados, materialidade e análise crítica. A gente não está aqui para vender uma oportunidade, nós estamos aqui para analisar e trazer as melhores oportunidades e fazer com que o investidor tome uma decisão e uma decisão coerente. Bom, e como que funciona a cabeça de um investidor no final das contas? E, de novo, em que pese estejamos olhando a parte de startups, isso serve para qualquer tipo de ativo que vocês encontrarem. A gente sempre tem uma relação de otimismo. Eu vou entrar naquela oportunidade, eu vou comprar tal ação, eu vou investir em tal ativo, eu vou comprar um terreno. Eu tenho um otimismo porque para se tomar uma decisão de determinado montante, como é o caso de participação em startups, de investimentos, a gente precisa ter um otimismo. Ninguém entra para fazer investimentos em startups com pessimismo. O pessimismo já te tira do jogo. E tudo bem. Se você está pessimista com uma situação, seja por análise, seja por um sexto sentido, por um feeling que a gente chama, né? Você não deve investir. Mas se você entrou, é porque você está otimista que você vai ganhar muito mais dinheiro no futuro. Esse otimismo, vira e mexe, se transforma em euforia. A euforia vem
depois que você fez o aporte, que você conhece a startup, que ela começa a ser noticiada, que você vê uma escala acontecendo, você vê os principais indicadores começando a te orientar, você vê outros amigos também te incentivando, falando, poxa, deveria ter entrado nessa oportunidade e não entrei. Isso gera uma euforia, falando, cara, dei a tacada certa. Essa euforia, muitas vezes, ela é seguida de um período de negação. De repente, a gente tem uma empresa que estava crescendo o MRR dela, ou seja, a receita recorrente mensal dela estava crescendo a 5, 7, 10% ao mês, e ela entra num período flat, ou seja, ela para de crescer. Primeira reação é, não, estamos ajustando o produto, cara, um problema de marketing, pô, saiu uma equipe-chave, saiu um outro vendedor, estamos com um problema de precificação. A gente se nega a olhar fatores objetivos quando a gente é investidor. E aí cabe a gente, analista de investimento, trazer a realidade dos fatos, trazer indicadores e a natureza fria, o distanciamento necessário do ativo para falar o que está acontecendo. E a depender dos casos, a gente entra num período de pânico. E o pânico é uma forma que acontece no mercado de maneira geral, que são as vendas de ações desesperadas, que é sair a qualquer preço da startup, que é aceitar uma recompra hostil, que é você tentar tomar ação pela startup, se movimentar. E o pânico, quando controlado, o pânico quando orientado, o pânico quando contido, ele pode virar um motivador muito forte do investidor em seu ativo. E ele começar a ajudar a startup, ele começar a ajudar o ativo que ele investiu. E aí a gente entra no período de esperança e recuperação. E de novo, se a gente já tem um mercado de capitais que oscila bastante, se a gente já tem uma instabilidade macroeconômica, como eu mencionei na parte 1 desse curso, como a gente é um país que até o passado é incerto, a gente precisa de criar os mecanismos de recuperação para entender a empresa e voltar a investir, voltar a ajudar e investir em outros ativos e continuar. É muito difícil você olhar para qualquer colega, olhar para o lado e perguntar se ele saiu da Bolsa de Valores de verdade, ou se ele mudou os ativos que eles estão trabalhando. Então não deixa de continuar investindo em Bolsa de Valores, em startups, em fundos de renda fixa, em fundos de renda variável, em imóveis. Mas aquela experiência ruim, ou ela se transforma em aprendizado, ou ela te tirou a oportunidade de gerar algo novo para a sua vida. Então, quando tem uma experiência ruim no sentido de investimento, primeiro, não vai ser a única, depois tem que ser um aprendizado para influenciar a startup, fazer mentoria, ajudar, criar network, criar canal de negócio. Isso é uma parte muito importante que a Bolsa ajuda. A Bolsa ajuda a conectar os investidores às empresas. Qual que é o espelho desse ciclo emocional do investidor? É o ciclo emocional do empreendedor. O empreendedor, ele é um otimista e ele tem que ser um otimista. O empreendedor está sempre olhando o futuro, sempre vai dar certo, sempre tem algo para acontecer, sempre tem algo que mudou. E a gente tem que tratar pesos e contrapesos. E esse é o ciclo que a gente vê que se não houver pesos e contrapesos, o yin e o yang, vai ser muito difícil a empresa sair do outro lado. Então, bons empreendedores com bons investidores, e parece algo extremamente óbvio, tendem a dar um resultado muito bom. A nossa missão é criar bons empreendedores e criar bons investidores para que eles se juntem num negócio e façam eles prosperar cada vez mais. E o que está na cabeça que a gente tem que orientar e esclarecer dentro da psicologia de um investidor? Um investidor de startups, ele busca alta incerteza e alto retorno. Lembra, existe uma relação de risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno que o investidor demanda. E baixa liquidez. E isso é um fator chave para olhar e falar que o venture capital
é um capital paciente. Nós passaremos investidos, na média, 4 anos, mas não são raros os casos de 7, 8, 10 anos. Nós ficamos muito tempo dentro das startups, buscando alto retorno, mas a liquidez é baixa. A gente tem retorno concentrado em poucos cases. Na média, os pools da Bolsa têm cerca de 12 investimentos. São 12 startups investidas. Cada 12 startups investidas, 3 a 4 vão trazer um retorno elevado. Algumas outras não trarão retorno, devolverão capital, e várias não devolverão nada. A estatística mostra que os 20% de operações bem-sucedidas pagam e muito os outros 80% de operações que não foram bem-sucedidas. Mas o retorno está concentrado em poucos cases. E aqui é muito importante. Não se trata, no jogo do Venture Capital, de salvar quem está morrendo. O nosso jogo aqui é de potencializar as que estão crescendo e valorizando. Sua unidade de tempo, ela é 1. Você vai escolher entre tentar salvar uma operação que ou vai te dar 0, ou vai retornar uma vez o seu capital, ou aportar capital e smart money, smart capital, para fazer aqui, vai te dar 2 de retorno, se transformar em 10. Então, de novo, aqui a gente não tem a cabeça de salvar, enquanto investidor, de salvar empresas que estão quebrando. A gente tem a cabeça de potencializar e extrair o máximo aquelas que vão dar um retorno muito mais acelerado. O horizonte de tempo, ele é longo e emocionalmente exigente. O que a gente chama de montanha-russa emocional. E é tudo uma questão de timing. A gente investiu e investe em empresas que mudam naturalmente do segmento. Já investimos na parte de e-commerce 6 anos atrás. Hoje já não é tão fácil investir em boas oportunidades em e-commerce ou marketplaces. Investimos em uma série de fintechs, desde fintechs de crédito, que hoje também já são raras, até fintechs de infraestrutura, ou techfins, e essas hoje dão um retorno enorme. A gente já investiu em empresas que começaram a inteligência artificial ou a época de Big Data, e agora a gente está vendo aplicabilidade nisso. Então, a gente cruzou impeachment, cruzamos crise, cruzamos pandemia, cruzamos retomada. Então, é muito exigente na parte intelectual, na parte emocional e na constância. Mas, de novo, a ideia é que os retornos sejam sempre extraordinários. E a gente tem a importância de tese e disciplina. E aqui é só a presença de profissional mesmo para ajudar a orientar os investimentos. Se eu decidir entrar em tese de investimento para investir em fintechs, porque o Brasil é um país de bancarização super elevada, porque elas dão muito certo, a gente tem muita tecnologia nisso, e a gente entrou nessa tese e está aprofundando, não vai no meio do caminho sair e virar uma tese de agtech, ou para investir em tecnologias para a saúde. A importância da disciplina, cadência e monitoramento faz com que o investidor mitigue os seus estresses ao longo da jornada de investimento. Esses 4 pilares, na cabeça do nosso investidor, faz com que ele tenha mais segurança em investir em startup, mais previsibilidade, num ambiente extremamente duro, extremamente hostil. Mas o que a gente quer é dar previsibilidade no final das contas. O investidor de startup ele gosta de correr risco, mas os riscos conhecidos. O problema não é que é uma oportunidade de alto risco, o problema são os riscos que a gente não conhece. O que a gente traz de gestão emocional? Como que a gente coordena e contingencia todas essas questões que a gente colocou até agora? A gente criou 4 regras. Primeira delas, criação de regras automáticas. Se eu não tive o acesso à informação adequado, não tive o retorno no tempo esperado, se o papo com o empreendedor foi ruim, se você não teve clareza nas informações,
Se você não tem clareza no andamento da empresa, não invista. Troque. Não adianta seguir e ter regras que você vai infringi-las e achar que você vai ter um comportamento emocional como investidor adequado. Quanto mais você seguir as suas regras e entendê-las, maior o seu caráter de tomada de decisão dentro das startups. Não invista no calor das emoções. A gente investe depois de uma pausa de reflexão. Você vai participar de pitch, você vai participar de comitês de investimento, você vai ter acesso às informações, você vai ler, você vai ter que ir preparado para investir e vai ter a pausa reflexiva antes da tomada de decisão para não tomar no oba-oba. Da mesma forma que acompanhar as startups também é duro. Tem troca de CEO, tem troca de CFO, tem troca de produto, tem pivotagem, tem entrada de novos sócios, tem alteração de cláusulas. A pausa reflexiva faz você entender aquilo que você quer, e aquilo que faz sentido para a startup, e aquilo que faz sentido para você. Se mover por pressão ou por euforia não são itens que vão levar você a se tornar um melhor investidor. E a gente, como agente de investimento, tem que auxiliar nesse processo, porque no final das contas, a gente tem a responsabilidade de transformar esse investidor em um investidor cada vez mais profissional. Buscar feedback externo. Isso daqui é muito legal, porque hoje eu passo parte do meu dia conversando com investidores e com empreendedores para entender feedback das duas partes. Cara, pô, já estou numa transação assim, o que eu faço? Olha, eu recebi aqui um term sheet e eu estou achando que é inadequado algumas cláusulas. Cara, como que o mercado trabalha? Já eu queria colocar cláusulas de controle aqui. Faz sentido? Feedback externo traz para você, investidor, e para você, agente, uma forma de entender como que os outros funcionam e se você não está fazendo algo muito fora do escopo. Te ajuda a entender melhor aquilo que você pode, por falta de conhecimento, por falta de contato, estar passando por algum desespero interno. E, por fim, monitore seus ativos. Monitore trimestralmente, monitore mensalmente, monitore semestralmente, mas monitore. Não deixe o ativo largado, sem conversar com os agentes, com os analistas de investimento, com a equipe. Porque deixar ele largado é só surpresa. Para qualquer ansioso, toda surpresa é uma festa, mas é uma decepção ao mesmo tempo. Então a gente não quer que isso aconteça. E, de novo, todo investidor tem um pouco de ansiedade e muita concentração. Então a gente não acompanhar não é um caso que faça sentido. Por fim, nessa parte de entendimento e de psicologia do investidor, o investidor maduro não é aquele que prevê o futuro, é aquele que se prepara para ele. A gente está no mercado que oscila, que nos últimos 34 anos passou por mais de 25 crises. Temos crises políticas, temos crises setoriais, temos crises econômicas, temos crise geopolítica. Isso é externo e vai ser parte do nosso jogo, não vai mudar. Mas a gente se preparar para analisar bem os ativos, entender o que está acontecendo, tomar decisão com calma, não agir sob pressão, não agir sob euforia, isso está sob nosso controle. E a gente, como agente de investimento, tem que ajudar a se preparar para esse futuro. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.